Jimmy Butler, viu ele por aí em Nova York? Ele não esteve no Ele Brooklyn, tá querendo né? fugir. Esse Chato, Jimmy Jimmy Butler, hein, meu? Daqui a pouco ele vai bater na sua Chato porta aí, ó. demais, chato demais. Estão batendo na sua porta, é ele aí trazendo um cafezinho Jimmy Butler, por favor. Impressionante. Aí, ó. É mala. Na verdade, eu vou admitir pra vocês. É claro que eu respeito Sim. a carreira dele, aquele momento lá na bolha, nas finais, com um desempenho sensacional, e ele até performático, né? Totalmente esgotado, depois de um grande esforço no jogo de Miami contra os Lakers em 2020. Tudo bem, respeito, mas eu nunca coloquei o Jimmy Butler como um dos meus jogadores preferidos. Não, porque eu sei que você adora ele. Tem aquela frase só lá que vai pra guerra, não sei o quê. É, porque o cara raçudo. Vai com ele pra lá, que eu Assim, não quero nem a pau. aqui agora não, né? Mas agora ele tá vagabundo nunca, mesmo. nunca gostei de colocar entre os preferidos. Nunca. E, sinceramente, na semana passada, aquele jogo em que ele tava com tênis, com as cores do Phoenix Suns, Aí o cara Aí é demais. Aí é um pouco eu demais. fiquei imaginando ele fazendo isso no Brasil. Não nem saía do Imagina ginásio. ele jogando No no Galo, Corinthians e com o forçando tênis azul do Cruzeiro. a saída. Pô, você tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Isso aí é brincadeira. A gente é contra a violência aqui, Sim. mas o que queria levar de pancada? A segurança ia trabalhar muito, porque ele é grande, mas o povo é louco no Brasil. Sem dúvida. E uma falta de respeito. Eu acho É, uma falta não. de respeito. Com os Eu não quero companheiros. quem vai fazer isso? Não Só aparecendo, babaca esse time não vai. aparecendo em aeroporto, os caras esperando ele pra viajar. O cara simplesmente sem dar satisfação. dando bolo. O Mas cara na verdade tocou. seja dito. Hã? Foca aqui, câmera. Vai lá. Tem bafafá nesses bastidores, Romulo. Alguma coisa aconteceu. Do nada. Do nada, é porque ele sempre foi esse cara meio que gosta de trabalhar, gosta de treinar, não falta trabalho. Sim. Ele sem nunca dúvida. trouxe Ele usava isso como referência. É. Por isso que eu falava, vou pra guerra com o Jimmy Butler, porque Sim. assim, é um cara que vai vestir a camisa e tá do teu lado. Então, alguma coisa Cara, o cara tá aconteceu. fazendo totalmente o contrário hoje. Rachou o elenco O total. cara Eu largou. acredito nisso, Jota. Eu acredito nos bastidores. A questão é a seguinte. Ao não falar absolutamente nada para o público do que está acontecendo e simplesmente usar as cores do Phoenix Suns, no final das contas ele está só desrespeitando o público que torce no Miami Heat e gosta de acompanhar ele em quadra. E os companheiros. Basicamente isso. É isso. Então seja transparente em público e fale o que está acontecendo. Porque quando ele não fizer isso, põe unicamente o desrespeito a quem gosta de acompanhar, quem paga ingresso, quer ver ele jogando no Miami e tudo mais, e o cara aparece com cores de outro time. Isso pra mim é uma grande babaquice. Foi um grande babaca esse Jimmy Butler. É baixo, hein? Eu já tô achando o Gil Cebola melhor que ele. É, o Gilbert Onion. Pra corroborar com isso que o Rômulo falou, vou contar uma história aqui pra vocês. Tenho dois amigos, tenho vários amigos, na verdade, mas eu tenho dois amigos que são colecionadores de camisa. Um é o Hércules, que é o I Love This Jersey. O cara é o maior colecionador de jerseys da Champion, que foi o patrocinador da NBA por muitos anos. E tem o Léo Garimpo, o Garimpo NBA, que você também pode comprar a sua jersey que você sonhou, você vai lá e compra com o cara. Os dois, quando o Jimmy Butler, parça, veio aqui pro Brasil na última vez, no leilão do Neymar, o Garimpo ele me liga e fala assim, Buga, descobri onde está o Jimmy Butler hospedado em São Paulo. Eu falei, pô, o que aconteceu? Ele falou assim, cara, o motorista que está levando o Jimmy Butler e seus amigos aqui em São Paulo, ele é meu primo. E ele me falou qual o hotel do Jimmy Butler. Cara, eu vou na madrugada lá, depois do leilão, tem uma camisa do Miami, do Chicago, o Hércules também foi com uma outra jaqueta, os dois foram até o hotel para tentar falar com o Jimmy Butler, que é super atencioso com os brasileiros, ama o Neymar, já falou que quer jogar no Flamengo, no time do J Jogadas. Imagina o Jimmy Butler jogando no Maracanãzinho, o Maracanãzinho que viveu ontem uma das manhãs mais tristes da história do basquete, uma pancadaria, uma selvageria, coisa voando da arquibancada, o basquete brasileiro respira por aparelhos, mas essa é uma outra história. Eles foram na madrugada lá, esperaram o Jimmy Butler, e a hora que chega o Jimmy Butler, ele falou, Jimmy Butler, estamos aqui, somos seus fãs, você poderia autografar minha camisa? O Jimmy Butler olhou para os caras e subiu. Sequer falou com os caras. Babaquice. Cara, os Eu dois... não sabia dessa história. Então, eu não sabia, eu quis contar justamente porque é uma coisa nova. Cara, ele me falou no dia seguinte, cara, e eu adorava o Jimmy Butler como jogador,
E assim, quando a gente conhece a pessoa próxima, por isso que assim, a dificuldade que eu tenho de encontrar, por exemplo, um ídolo. E eu não gosto de falar com ele justamente para não passar esse perrengue. Porque você cai toda a imagem que você tem do Cai cara toda a imagem. de ídolo. E assim, a gente tinha, com os mesmos caras e outros amigos envolvidos, veio para o Brasil ano passado, eu contei para o Rômulo, o Mahmoud Abdul Rauf, que foi aquele cara que Chris Jackson, que se negou durante parte da sua carreira de ficar olhando para a bandeira americana. Ele olhava, ele rezava durante o hino nacional. Primeiro ele não ficava em pé para o hino nacional americano, depois a NBA exigiu, o Denver Nuggets exigiu que ele tinha que ficar olhando para a bandeira e ele ficava olhando para as mãos e rezando, porque ele falava com tantos problemas no país, ele não se sentia representado, mesmo sendo americano. E ele tinha vindo para o Brasil 3, 4 meses antes. E eu tinha ido com o próprio Léo, com o Hércules, com o Carlão, que é o Fanáticos por Jersey, para conversar com o Mahmoud Abdul Rauf. E o cara foi tão solícito, cara, que foi impossível você não se emocionar. Tudo bem, o Buga chora pra caralho, mas foi impossível não se emocionar com a história de vida, com esse cara que, por exemplo, se você pegar um Chicago e Denver dos anos 90, na temporada de 72-10 do Chicago Bulls, o maior time da história, esse cara põe o Michael Jordan e o Chicago Bulls no bolso naquele jogo. E eu, quando falei isso pra ele... Contra o Seattle também. Contra Seattle, então naquela série de playoff nem se fala. E ele tem um jogo 94. de mais de 50 pontos contra o John Stockton, que também é brincadeira. Ele pega o John Stockton, que é líder de roubos de bola da história da NBA, e ele põe no bolso também. Então assim, você vê a diferença do tratamento de um jogador com o outro, que você perde essa referência. Então assim, lamentável que o Jimmy Butler fez com os dois. Então, volta aqui. Que é a minha lista de vagabundos da NBA e também de babacas da NBA. Então, sim, tem uma lista grande. Já tá na lista. O programa vai acabar, a gente volta semana que vem. É bom que com o Jota, porque não é o Jota, mas é o Jalen Rose. Ah, o Jalen Rose. Foi esquisitão. Já contou, foi esquisito com a Lana. Estava lá com a Lana falou, ô Jalen, manda um alô pro Brasil, porque ele estava conversando com o pessoal, nossos parentes, ele olhou para ela fixamente e foi embora. Fez questão meio que de ignorar. Jalen Rose também, um baita mala. Quando eu ouço ele na TV americana, eu já coloco no mudo. E também Jimmy Butler também na lista aqui de babacas da NBA. E o curioso foi o Jimmy Butler falando que iria para qualquer equipe, menos pro Memphis. Do nada. Do nada. Ia ter que dividir armas com o Marcus Smart, com o Ja Morant. Ou seja, o clima lá realmente ia ser pesadíssimo em Memphis. O que falam mais do Butler, que já foi eleito aqui um babaca aqui dos Jaracas, né? O Gil Onion, muito maior que ele, inclusive. O Phoenix Suns, né, o que é mais dito. Sim. O Nurkic, você viu? O Nurkic, ele falou que ele não tem há 2 meses nenhum diálogo com o Budenholzer. Olha só. Não se falam, simplesmente não se falam. E ele ficou à margem do elenco agora, né? Porque o Richard chegou muito bem, né? Sim. Belo muito encaixe, bem. com muita Tem o Iguodalo, sede, né? que é o pivô reserva, tem um Plane, que faz o trabalho dele lá, né? Qualidade técnica não tem nenhuma, mas tá lá, né? Grandão, o Plane. E o Nurkic, há 2 meses, não fala com o Budenholzer. E o Phoenix você tem um time que tá tentando se salvar. É o Phoenix Suns. Criar algo para a temporada ainda, é o Phoenix Suns. Porque o time tem Kevin Durant, tem Devin Booker, contratou um armador bom, que é o Tyus Jones, e tá nesse ponto da temporada com a defesa muito fraca, inclusive, horrível. Por enquanto, é uma temporada vergonhosa do Phoenix Suns. Eles estão tentando se salvar ainda. Pelo Será investimento. que é possível ainda? E aí, aquela troca quádrupla, ela deve acontecer. Até a deadline ela vai acontecer. Eu acho que Bradley Beal vai sair de lá, o Nurkic vai sair de lá. O Butler vai Alguém sair vai de chegar lá, ali, com o certeza. Butler possivelmente vai ser jogador do Phoenix Suns, do nosso Lucas Nepopop, que sonha ainda ser campeão da NBA. Como é duro, né, essa vida de torcedor Porque torcer pros Lakers, pro Boston, é fácil demais, Você né? ia chamar o Phoenix Suns de franquia pequena? O Phoenix Suns? Eu acho que ficou na ponta da língua. não, porque assim não, porque o Portland Trail Blazers também não O ganha nem Lucas, que é do 77. Café Belgrado, É. fala que é a dinastia sem títulos. Então. O cara bate. Em 76, o Phoenix Suns foi roubado. Contra o Boston Celtics, do na seu final J contra jogado. Boston. Tem um Bem jogo lembrado. em Boston, o jogo 5, que é um escândalo Escândalo. de prorrogações, é um escândalo, é uma vergonha, você pode pesquisar aí. Só reclama quem A tá fora da arbitragem panela. foi Romulo. até considerada persona não grata na cidade de Phoenix. Um Exatamente. roubo descarado. Absurdo. Aí em 93, chega nas finais, Charles Barkley, a única final da carreira do Barkley é contra o Michael Jordan. Aí,
o homem 6-0, né? Em finais. E agora essa última, para mim, é a mais que você pode colocar o Phoenix Suns como realmente o culpado pela sua desgraça. Sim. Tava ganhando de Tomou 2 virada, a 0 a tomou a 0. virada. Tomou a E virada. toma a virada para os Bucks, aí sim. Porque contra o Jordan, pô, é o Michael Jordan. Sim. E nos anos 70 o time foi roubado. A de 21 que realmente eu falo, olha, essa aí o Phoenix vacilou, hein? O do Michael Jordan, vale lembrar que o Phoenix Suns foi o único time nessas 6 finais que venceu 2 vezes em Chicago. O problema é que eles perderam 3 vezes Mas em não casa. ganhou nenhuma em casa. Não ganhou nenhuma em casa. Aí não faz o dever de casa. Você tem o mando... E tinha a melhor campanha. E tinha a melhor campanha. Você tem o mando e não consegue vencer em casa. E eu tô com o Romulo, mas o que falta ao Phoenix Suns é o que tinha do outro lado, o Doberman lado, o Jrue Holiday. Um cara com um componente defensivo apurado. Se tem um cara defensor pelo Paul e pelo Devin Booker no Phoenix Suns, você tinha ali jogadores ali que estavam compondo o elenco, o Jay Crowder, jogando no limite. Né? Não era um time que fala assim, nossa, a partir do momento que você tem o Jrue Holiday do outro lado, a situação de defesa é outra. A segurança que teve o Holiday, aquele jogo, a virada que acontece, jogo 5 lá em Phoenix, que tem a roubada de bola do Holiday, né? Depois a enterrada do Giannis, aquela reta final de jogo, ela é emblemática. Uma narração uma das que eu mais gritei na minha vida foi essa jogada. Que é uma coisa absurda, dos dois lados da quadra, e é uma jogada que os caras viajam para Milwaukee sabendo que a série tinha ido para o espaço. E o Giannis vem e faz aquele jogo de 50 pontos. O Giannis faz um jogo de 50 pontos Giannis. histórico. Como diria Leandrinho Barbosa. Exatamente.